Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 28º episódio do podcast Café com Retina. Hoje eu tô aqui em BH, né? Eu vim aqui tentar capturar essa menina difícil, que é uma grande amiga, uma colega retinóloga e que hoje vai falar conosco sobre genética em oftalmologia. Então hoje eu tô tendo o prazer de ter o primeiro podcast internacional com a doutora Maria Fernanda Balém, que nada mais é do que especialista em retina, em uveites, em genética, em oftalmologia e professora e pesquisadora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Doutora Fernanda, obrigado, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse. Queria dizer que é um prazer imenso ter você aqui comigo, minha grande amiga. Eu te respeito demais seu trabalho. Mando meus pacientes sempre que posso para você e fique bem à vontade, porque isso aqui é um bate-papo que a gente vai falar um pouquinho para os pacientes e para os colegas residentes e oftalmologistas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir aqui o vídeo e já compartilha com quem precisa saber de todos esses assuntos em oftalmologia. Bem-vinda, minha querida! Bruno, muitíssimo obrigada pelo convite. Tô super feliz. Primeiro porque você é um amigo muito querido, né? Além de ser um médico incrível, além de você também ser minha referência no Nordeste. Eu tenho um carinho enorme por você, pela sua família, a nossa amizade é muito bacana. E eu estou muito feliz por estar fazendo isso no seu podcast e feliz porque também é minha primeira vez fazendo um podcast. Então está sendo uma experiência diferente e muito legal. Sensacional. Eu queria que você soubesse que a intenção disso é trazer todo o tipo de conhecimento que você armazenou esses anos todos e trazer um pouco de alento aos pacientes que têm doenças hereditárias da retina, né? E, de certa forma, nortear para esses pacientes saberem o que é que eles precisam saber sobre a doença deles, sobre o diagnóstico, sobre o que existe de novo, sobre qual é o momento de fazer algum tipo de avaliação genética. Então, tudo isso a gente vai destrinchando aos poucos e eu tenho certeza que vai ser bastante bom para todo mundo que está nos assistindo. Então vamos lá. Bom, eu queria que você primeiro dissesse para as pessoas que nos ouvem hoje quais são essas doenças hereditárias da retina, né? Enfim, primeiro, qual é o nome que o paciente, quando ouve como diagnóstico, ele tem que saber que é uma doença hereditária da retina, quais são elas, e depois a gente vai destrinchando uma a uma essa ideia. Bom, as doenças hereditárias da retina, elas incluem um enorme grupo de subdoenças. Então, como a gente costuma falar, é um guarda-chuva enorme em que tem várias pessoas ali debaixo, e cada uma com um quadro clínico diferente. Certo. A mais comum delas, e que às vezes é erroneamente classificada, é a retinose pigmentar. Então, todo mundo que tem, eventualmente, uma doença genética da retina já ouviu falar do termo retinose pigmentar, seja pelo médico que deu o diagnóstico, ou seja pelo Google. Quando Sim. você põe doença da retina genética, a primeira palavra que deve vir no Google é a retinose pigmentar. Outra doença que é muito comum dentre as doenças genéticas da retina é a doença de Stargardt, que também é muito conhecida, é a distrofia de mácula, né? É a doença genética que afeta a área central da retina, mais comum na infância e na adolescência. Existem também aquelas em que aparecem desde o nascimento, nos primeiros anos de vida, que é a amaurose congênita de Leber. Tem outro grupo em que os pacientes não toleram a luz, né, e não conseguem ficar sem usar óculos coloridos ou óculos escuros, que são as acromatopsias. E tem aquelas doenças em que o paciente não só tem o problema oftalmológico, não só o problema da retina, como alguma outra coisa no corpo, como, por exemplo, defeito cardíaco ou alguma alteração de uma malformação numa mão, num Como pé. parte de uma síndrome de outras alterações corporais, né? Exato, exato. E aí são as síndromes associadas às doenças genéticas oculares, como, por exemplo, a síndrome de Usher, que é uma das mais comuns, que o paciente tem a retinose e uma deficiência auditiva associada. Perfeito. Fernanda, quem é o paciente que precisa se preocupar com uma eventual doença hereditária da retina? Quais seriam os sinais de alerta, tanto em relação a sintomas e sinais que possam sugerir, quanto também indícios, digamos, familiares ou relatos familiares? Qual é o paciente que tem que se preocupar com doença hereditária da retina? Bom, o paciente que tem que se preocupar mais é aquele paciente que já tem uma história familiar de doença hereditária na retina. E
dependendo de como esse gene se manifesta na família, é possível que esse paciente venha a desenvolver um diagnóstico como esse que tem na família. Basicamente pai, mãe e irmãos ou mesmo mais distante um pouco? Basicamente pai e mãe, mas dependendo do padrão de herança, por exemplo, se for aquele que a gente sabe que é ligado ao X, podem ter homens afetados, tios e primos no lado materno desse paciente. E a maioria dos casos de doenças genéticas da retina são de herança autossômica recessiva. Então, não tem muitos casos na família. Talvez Sim. nenhum. Ou seja, o recado que pode começar é em você, por ser uma doença recessiva. Exatamente. Então, todo mundo que tem uma doença genética tem aquela tendência a perguntar, mas puxa, eu não tenho ninguém na família que tem essa doença genética. Mas nas heranças recessivas, que é a maior parte dos casos, raramente você vai encontrar alguém na família que tem a mesma doença. E isso é importante porque às vezes os pacientes parecem duvidar, né? Não, Sim. doutor, acho que se eu não é possível que seja isso o meu diagnóstico, porque não tem ninguém na minha família. Exato. E a justificativa é porque a maior parte delas é de doenças recessivas, ou seja, existe um outro gene que domina e que não deixa você manifestar essa doença, não é isso? Exatamente. Na verdade, o pai e a mãe de um indivíduo afetado, por exemplo, eles são portadores de uma mutação que tem de uma mutação em determinado gene, mas eles não manifestam a doença. Perfeito. Porém, quando essa mutação ela vai num determinado indivíduo, aí sim esse indivíduo manifesta a doença. Por exemplo, se a gente quiser falar um pouco mais de ciência aqui para entender, todo gene ele vem em duas cópias, que a gente chama de alelo. Um que a gente herdou da mãe e um que a gente herdou do pai. Perfeito. Na doença recessiva, para que a doença se manifeste, o paciente tem que ter a mutação nas duas cópias, na que veio da mãe e na que veio do pai. Então, num caso recessivo, a mãe, por exemplo, ela tem uma cópia que tem a mutação e a outra cópia dela não tem mutação. Então, ela não tem a doença, ela nem sabe que tem uma mutação naquele gene. Sim. A mesma coisa é o pai desse indivíduo. Ele tem uma cópia com uma mutação e a outra cópia dele não tem nada, então ele é só um carreador de uma mutação que ele nem sabe que tem. Mas quando você faz um filho, você pode mandar uma daquelas cópias. Você pode mandar as duas cópias normais, você pode mandar uma cópia doente e a outra cópia normal, mas, eventualmente, você manda as duas cópias com a mutação. E aí, ela cai num determinado indivíduo. Por isso que a doença é rara, porque a chance disso acontecer na população geral é muito pequena. Perfeito, e graças a Deus são raras, né? Fala um pouquinho para a audiência que nos ouve, sinais e sintomas que possam eventualmente, claro que são inespecíficas, né? Muitas delas, mas sinais e sintomas de uma... que você pode estar tendo uma doença hereditária da retina, alguma doença da retina que tem um cunho hereditário. Basicamente, a gente precisa separar esses sintomas em dois grandes grupos. Doenças em que os bastonetes são primariamente afetados e doenças em que o centro da mácula ou os cones são primariamente afetados. Quando os bastonetes são primariamente afetados, é o que acontece na retinose pigmentar, por exemplo. Então, os principais sintomas são relacionados à doença do bastonete, que é dificuldade com a visão noturna, perda de visão de campo periférico, dificuldade de adaptação ao escuro e ao ambiente claro. E conforme o tempo vai passando, esses sintomas eles tendem a se ir agravando. Essas doenças são, em geral, de início insidioso, com uma progressão muito, muito lenta. Então, às vezes, os pacientes nem sabem que esse determinado sintoma é uma doença. Por exemplo, tem pacientes que às vezes têm um diagnóstico na idade adulta e falam que nunca perceberam uma visão, uma perda de campo periférico. Mas quando você pergunta, mas puxa, você não tropeçava muito nas coisas quando era mais jovem? Me achavam que eu era muito desastrado, eu não era muito bom de esporte, eu não conseguia enxergar bola, então as pessoas achavam que eu era ruim de bola. Você não enxergava pior à noite, quando anoitecia? A pessoa achava que isso era normal, ninguém gosta de enxergar à noite, né? Na maioria das vezes, todo mundo fica um pouco mais desconfortável. E tem casos, inclusive, em que você tem essa dificuldade e muita criança, às vezes, é classificada como com transtorno de ansiedade e hiperatividade, quando, na verdade, a criança não está enxergando. E o outro grupo que a gente falou é quando a gente tem uma perda maior dos cones, em que tem a perda pior da visão central. Então, nesses casos, o paciente eles enxergam bem perifericamente, a visão no escuro é boa, mas a visão no claro incomoda, a visão central, que é a visão que a gente usa para ler,
para reconhecer dirigir, rosto, pra para costurar. dirigir, para costurar, ela fica mais prejudicada. E conforme a doença vai progredindo, esse comprometimento visual pode eventualmente ir se acentuando. Então, ou é visão periférica, ou é visão central de uma maneira, numa idade que não é O esperado. esperada para você ter uma doença degenerativa ou senil. Porque quando a gente fala que os sintomas não são muito específicos, você pode ter uma deficiência de visão central quando você é mais velho, por exemplo, por uma degeneração de mácula. Ou pode ter um déficit de visão periférica, ou seja, aquele paciente que vai perdendo a visão de fora para dentro, como acontece, por exemplo, no glaucoma. Mas o que chama atenção nessas doenças hereditárias é que esses sinais e sintomas são manifestados muitas vezes nas crianças, que não era para acontecer uma doença como degeneração de mácula, ou como glaucoma, na grande maioria das vezes, nessas idades. Então, isso chama bastante a atenção das mães e dos pais em observar esse comportamento diferente nas crianças, né? Então, tem que ficar atento a isso. Como é que você diagnostica? Eu tenho essa criança que eu estou percebendo um comportamento diferente na visão noturna, ou ela tem queixado que não enxerga bem, ou ela se aproxima demais da televisão ou do quadro negro na escola. Para quem que eu levo essa criança? Bom, o primeiro passo é uma consulta de rotina num oftalmologista geral, porque a gente, antes de chegar num diagnóstico desse, a gente tem que excluir as causas mais frequentes de baixa visão numa criança, por Perfeito. exemplo, como os erros refrativos. Às vezes a criança tem uma alta miopia, uma alta hipermetropia, tem um astigmatismo não corrigido, às vezes tem um olho que desvia, que tem um estrabismo. Então, uma vez excluídas as doenças mais prevalentes na população geral e na infância, aí sim a gente começa com o exame, com outras hipóteses diagnósticas. E como parte de qualquer consulta oftalmológica bem feita, além do exame do grau, do exame da refração, a gente mede a pressão intraocular e a gente faz um fundo de olho. E quando se faz um fundo de olho, na maioria das vezes já existem alterações na retina que apontam por uma doença de origem retiniana. E quando isso se manifesta numa criança ou no adolescente, a gente tem que considerar a possibilidade de ser uma doença de origem genética. Perfeito, perfeito. Bom, e uma vez sendo diagnosticada essa suspeição, ou seja, o oftalmo geral fez a suspeita, encaminhou muitas vezes para o especialista de retina, porque ele viu que tinha uma alteração retiniana, e esse retinólogo fez uma suspeita de uma doença hereditária da retina, né? Qual é o momento em que eu preciso aprofundar o meu conhecimento sobre a minha doença genética? Essa é a grande questão que a gente vê no consultório. Ok, doutor, eu tenho uma suspeita de uma doença genética, o senhor está me dizendo aqui que provavelmente eu tenho uma retinose pigmentar, ou uma distrofia de Cones, ou um Stargardt. E agora, qual é o meu próximo passo? Quando é que eu vou precisar fazer uma avaliação genética? Bom, a avaliação genética, ela vai ser considerada a partir do momento em que a gente já tem uma suspeição clínica muito forte. A gente não faz teste genético sem uma suspeita clínica. Então, uma vez que a gente tem, que o paciente passou lá por um bom retinólogo, que fez o diagnóstico clínico, classificou esse tipo de doença, se é uma distrofia de bastonete, se é uma retinose pigmentar, ou se é uma distrofia de mácula, uma doença de Stargardt, ou uma amaurose congênita de Leber, aí sim a gente pode ir para o passo seguinte, que é fazer o teste genético. Hoje em dia, o teste genético ele está indicado para pacientes que têm amaurose congênita de Leber, porque já existe uma terapia aprovada no Brasil, inclusive, para pacientes que têm amaurose congênita de Leber causada por mutações num gene chamado RPE65. E outra situação em que o teste genético é aconselhável é para fazer o aconselhamento genético, ou seja, para famílias que querem saber a possibilidade dos parentes serem afetados, dos filhos, dos irmãos, ou em famílias que estão fazendo um planejamento reprodutivo. Mulheres que querem ter filhos e querem evitar que os filhos tenham a mesma doença. E essa é definitivamente uma ansiedade, um medo dos meus pacientes que têm algum tipo de doença hereditária da retina. Várias vezes eles me perguntam, doutor, meus filhos vão ter isso? Ou muitos deles já descobriram tardiamente e já têm os filhos, né? Então, é uma preocupação em que momento eu tenho que examinar meus filhos, ou se eu vou fazer uma programação de ter o meu filho, como é que eu posso evitar que ele tenha a mesma doença que eu? Então, isso já é possível hoje
em parceria com a embriologia, você fazer mapear esse pai e mãe para que eles saibam as chances de um filho do embrião também ter a doença. Já é possível? Correto. Se uma paciente afetada, se uma mãe é afetada, por exemplo, ela tem como... É ideal que ela faça um teste genético para saber em que mutação, em que gene está essa mutação e, eventualmente, o próprio companheiro, para saber se aquela pessoa com quem ela planeja fazer uma família também tem uma mutação, possa ter uma mutação semelhante ou não, mesmo que ele não tenha doença. Fazendo o teste genético dos pais, a gente pode, hoje em dia, fazer uma fertilização in vitro com seleção de embriões que não contenham o gene mutado. Perfeito. Então, por exemplo, uma mulher que tem uma mutação recessiva, qualquer óvulo dela vai ter uma mutação. Então, a gente faz a avaliação do parceiro. Se o parceiro não tiver nenhuma mutação naquele gene, não precisa nem fazer fertilização in vitro. Vai vir uma mutação, uma cópia mutada dela, mas o parceiro dela vai dar uma mutação, vai dar um gene normal e esse neném não vai ter a doença. Agora, se a mãe tem uma doença dominante, ou seja, tem 50% de chance daquele óvulo ter a mutação. Então, ela pode selecionar qual é o embrião, após a fecundação com o espermatozoide do marido, né? Sim. Vai ter qual embrião ela vai querer implantar. Se é o embrião que tem a mutação ou se é o embrião que não tem a mutação. Perfeito. Isso aí orienta e tira um pouco dessa ansiedade ou desse medo de que seus filhos venham a ter a mesma mutação que você, né? E tem casos em que a gente não precisa nem fazer fertilização in vitro, né? Tenho muitos casos no consultório em que o paciente vem aflito, já fala que já até juntou para fazer fertilização in vitro, mas através da avaliação genética, né, identificando bem o gene, o padrão de herança, ou seja, como o gene se manifesta na família, nem sempre a fertilização in vitro é necessária e a fertilização pode ser feita à moda natural. A moda natural. Bom, então nesse sentido, se você vai fazer um planejamento familiar, o mapeamento genético aí está indicado se você quer saber a chance de seu filho ter. Isso Exatamente. é fato. Quando a gente identifica o gene, a gente sabe qual é o padrão de herança desse gene, sabe como ele se comporta dentro das famílias. Então, fora desse caso de planejamento familiar reprodutivo e no caso da amarose congênita de Leber, que já tem um tratamento em andamento, por que você é contra, então, ou você não vê muita indicação de fazer avaliação genética nas outras doenças hereditárias? O que te move a não ser tão a favor nisso? A única coisa que me move a não ser uma defensora do teste genético para todos é o custo do teste genético. Hoje em dia, o teste genético ainda tem um custo alto, seja para ser feito pelo SUS, seja para ser feito no setor privado, né? No final, somos todos nós, contribuintes, que pagamos essa conta. Então, o que a gente pode esperar de um teste genético, por exemplo? Com o teste genético, eu consigo identificar a causa genética, obviamente, do que está causando a minha doença. E se for, por exemplo, um gene já muito bem conhecido, a gente tem mais informações sobre como aquela doença progride, se é um gene que tem uma doença mais agressiva, se é uma doença um pouco mais leve. Segundo, a gente, sabendo o gene, pode saber se existe alguma doença, algum tratamento sendo desenvolvido para aquele determinado gene, mas atualmente não existe nenhum tratamento aprovado para doenças genéticas, exceto a amarose congênita de Leber, causada por mutações no gene RPS65. Se eu tivesse no computador agora, eu ia pedir para você colocar em caps lock, em letras graúdas, isso que você acabou de falar, né? Porque essa é uma coisa que é difundida às vezes nas redes sociais e no Dr. Google, enfim. Os pacientes chegam com essa ansiedade. E a célula-tronco, doutor, como é que tá? E a terapia genética, doutor, como é que tá? E para essa doença vai ter ou não vai? Então, na verdade, hoje, em termos de tratamento aprovado, nós só temos o tratamento para amarose congênita de Leber. Causada por mutações no RPS65. Existem vários outros genes que causam amarose congênita de Leber. Sim, mas nós temos muitas outras pesquisas sendo desenvolvidas. A genética ocular tem tido um avanço enorme nos últimos 10 anos e hoje a gente tem em desenvolvimento terapias gênicas para um número de outros genes. A gente tem a utilização das famosas CRISPRs, que é uma tecnologia de edição do DNA
que foi prêmio Nobel de Química recentemente. A gente tem o desenvolvimento de células-troncos. A gente tem o desenvolvimento de uma técnica chamada optogenética, que é para ajudar a restaurar a visão, refazendo o ciclo visual de um paciente que já perdeu completamente a visão. Então, tem muitas doenças, muitos tratamentos, muitos deles já em fase 3, que é a fase final de um estudo clínico, e que possivelmente, se tiverem aprovação, vão estar disponíveis comercialmente para pacientes do mundo fazerem. Essa coisa sua de achar que não está indicado, né, me chama muita atenção, porque me lembra um professor meu de propedêutica que dizia o seguinte: não pede exame que não modifica a sua conduta. Né? Então, o que você está dizendo aqui hoje é que, até então, para a grande maioria das doenças hereditárias da retina, não existe um tratamento disponível e bem estabelecido. Portanto, teoricamente, não justificaria os altos custos de se realizar esses exames, tanto em larga escala, no SUS, quanto em paciente privado. No entanto, se você tem essa curiosidade e tem condição de fazer o mapeamento genético, você descobre sua mutação para que quando houver o tratamento disponível, você já saiba se ele vai ou não servir para você junto com a sua geneticista, basicamente. Exato. E muitos pacientes também precisam saber a doença que eles têm. Para muitos pacientes, saber qual é o gene que está causando a doença deles é importante por qualquer razão que mova esse indivíduo. Então, tem pacientes, independentes da classe social, que saber esse diagnóstico é importante para ele seguir a vida dele. Até porque, como são doenças muito parecidas, né, para o paciente entender, do ponto de vista de sinais e sintomas e às vezes exames, muitas vezes todo paciente que sabe que não tem um tratamento para a doença dele, ele costuma rodar vários oftalmologistas em busca de um alento da cura, né? Que alguém diga para ele que tá tudo errado e que tem sim um tratamento. E ele fica na dúvida porque muitas vezes os diagnósticos divergem. Um acha que é uma retinose, outra acha que é uma retinose-like, outra acha que é uma distrofia X. E ele fica nessa angústia sem saber efetivamente o que ele tem. E me parece que a avaliação genética, ela sela de verdade qual é a mutação e o que ele tem. E isso, de certa forma, cria um alento definitivo. Bom, agora eu já sei e vou esperar o tratamento. Exatamente. Então, hoje em dia, na minha prática, eu ofereço o teste genético, porque ele existe, ele tem essa série de benefícios que a gente falou, de dar esse alento, da pessoa saber se vai ter uma terapia sendo desenvolvida para ela, qual é o prognóstico, se esse for um gene bem estabelecido, como esse gene, como é que esse gene se manifesta na família. Então, essas são questões que eu considero acessórias do teste genético. O que eu vejo de primordial no teste genético são para aqueles pacientes que têm a amaurose congênita de Leber, que pode ser causada pelo RPE65, para o qual existe uma terapia, ou para aquelas famílias em que querem realmente saber com toda certeza como aquele gene se manifesta na família, qual a chance da prole, dos irmãos, terem uma doença semelhante. Pelo custo da terapia do Luxturna, né, que é a terapia para amarose congênita de Leber, nessa mutação específica, é um custo muito alto, né? Então, o que eu sei é que hoje só se faz sob demanda judicial no Brasil, né? E qual é o custo dele? Você tem noção? Tem. Nos Estados Unidos, ele custa $925 mil, e aqui no Brasil, ele custa em torno de 3 milhões e alguma coisa. Essa medicação ela não foi aprovada pela Conitec, que é a agência nacional que aprova ou não o uso de determinada medicação no SUS, justamente porque não existem estudos que comprovem o custo-efetividade dessa medicação. O que é isso? O quanto essa medicação melhora a vida do indivíduo, a visão de um indivíduo. Então, por exemplo, hoje a gente já tem estudos de longo prazo, de 3 anos de acompanhamento, 3, talvez 5 anos, que mostram que o Luxturna, ele funciona, mas ele funciona demonstrando uma melhora parcial da visão noturna daquele paciente. Ele não melhora o campo visual, ele não melhora a visão central daquele paciente, ele melhora a visão noturna. Ou seja, um impacto clínico muito pequeno para o custo do tratamento. Exatamente. Né? Então, eu penso assim,
Se a gente tem uma droga de US$ 1 milhão que traz um paciente para a visão normal e esse paciente volta a se inserir na sociedade sem nenhuma limitação, vai à escola, vai à faculdade, trabalha como quer, Seria fantástico. talvez US$ 1 milhão não fosse tão caro. Agora, uma droga em que melhora a visão noturna, em que o paciente vai continuar tendo as limitações deles visuais, vai ter ainda, possivelmente, ter uma certa dependência, vai precisar de adequações. Então, talvez a gente tenha que pensar se isso vale a pena. E nós, como não só médicos, mas como pagadores de impostos, a gente tem que ter uma visão crítica sobre como o nosso dinheiro está sendo bem gasto, independente se a gente tem outras doenças mais importantes para tratar ou não. Isso vale para a medicina inteira, Isso né? vale Hoje pra as terapias de medicina alto custo às vezes perdem a noção Exato. do custo versus benefício num país em que você não consegue muitas vezes salvar uma pessoa com uma mamografia de R$ 5, né? Exato. Porque você canalizou o dinheiro para um lugar que... E alguns estudos apontam, né, algumas avaliações apontam que não tem uma tendência da indústria farmacêutica reduzir esses custos aí num curto, médio prazo. Então, ao meu ver, pessoalmente, se nós não nos posicionarmos como sociedade, médicos, contribuintes, perante a isso, vão ser aprovadas drogas de altíssimo custo, talvez com custo-efetividade baixo, com um encargo financeiro enorme para o sistema de saúde de qualquer país. Não só um país rico, mas não só um país em desenvolvimento como o nosso, mas como um país rico como Europa, Estados Unidos, né? Isso que eu ia te perguntar. Primeiro, o que justifica esse custo tão alto? Se é simplesmente o fato de não haver um concorrente, né, disponível, ou se isso é um custo de pesquisa que condiga mesmo com a realidade, e se o que vem por aí vai vir também nesse custo, né? Porque... O que a justificativa de boa parte dos laboratórios é que são anos e anos de pesquisa e investimento, né? Para cada droga que dá certo, foram testadas outras milhões que não deram certo, né? A pesquisa é difícil. Fazer pesquisa, fazer um medicamento, de fato, é difícil. Então, existe um encargo, um ônus financeiro para o desenvolvimento da pesquisa. E nesse caso da doença rara, talvez não tenha um mercado tão amplo para ser utilizado essa medicação. Então, acredito que sejam essas pilares que norteiam, né, esse valor excessivo. Na verdade, existem, né, dentro da economia de saúde estudos de custo-efetividade que se baseiam em várias medidas objetivas de como calcular a medicação de uma droga. Então, quando você vai calcular o preço de um antiangiogênico, como você vai calcular o preço de um antihipertensivo para hipertensão arterial sistêmica, existem métricas que são utilizadas para fazer esse cálculo. Para doença degenerativa da retina, essas métricas não existiam, porque é um tratamento totalmente inédito. Novo. Então, essas métricas foram usadas de forma um pouco aleatórias para chegar nesse valor de custo-efetividade, né? De quanto aquela droga vai custar. Sim. Então, isso também serve, aproveitando que a gente está falando com Café com Retina, para as novas drogas de retina que estão chegando, né? A gente sabe que tem drogas para atrofia geográfica vindo por aí, que tem um custo elevadíssimo para reduzir, talvez, em 30% a progressão daquela doença. Reduzir em 20% a 30% a progressão, talvez. Não é que vai melhorar a visão em 30%. Exatamente. Frear. Então, esse pensamento de custo-efetividade perante a drogas de alto custo, e talvez drogas também não tão de alto custos, tem que nortear o pensamento do médico hoje em dia. Né? Uma injeção de um antiangiogênico, por exemplo, não é uma droga de altíssimo custo, mas é uma droga que provavelmente vai ser feita várias vezes ao longo da vida de um paciente. Sim. Então, algo para a gente pensar antes da gente deglutir toda aquela informação que o laboratório mostra para a gente, com resultados sensacionais, né? Não é só uma responsabilidade com o paciente, mas a gente também tem que ter um pouco de responsabilidade social, né? Saber o custo de cada conduta nossa. Com certeza, nós somos contribuintes, né? Alguém paga essa conta, né? Tá. Bom, você é pesquisadora e professora na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e quão distante nós estamos em relação ao acompanhamento de pacientes
com doenças hereditárias da retina entre Brasil e Estados Unidos, ou se a nossa diferença é basicamente apenas na pesquisa? Bom, hoje em dia a nossa medicina no Brasil está muito evoluída. Nós temos bons médicos, nós temos bons centros de pesquisa, nós temos bons centros de atendimento. Então, hoje em dia, já existe um número bem grande de especialistas em doenças hereditárias da retina no Brasil. E a ideia é também compartilhar esse conhecimento para que não especialistas também sejam capazes de atender seus próprios pacientes, né? Nem sempre vai ter um especialista em doença hereditária da retina no interior do Amazonas. Então, existem grandes especialistas no Brasil, já existem muitos hoje em dia. Antigamente, a gente não tinha quase ninguém, a gente tinha que, às vezes, pacientes que tinham que ir para os Estados Unidos para serem avaliados. Hoje em dia tem um número muito maior de pessoas muito bem formadas e existe uma necessidade que eu vejo agora de capacitar outros médicos, retinólogos também, para que façam um diagnóstico preciso e a gente consiga tratar o maior número de pacientes e pelo menos acompanhar e dar o tratamento médico apropriado para todos. Perfeito. Tem um exame chamado eletroretinografia, né, que é muito utilizado no diagnóstico e no acompanhamento de pacientes com doenças hereditárias da retina. Mas os pacientes têm enfrentado uma dificuldade grande em encontrar esses exames fora dos grandes centros brasileiros. O que muda para o paciente ter esse exame disponível e o que muda para o médico que está acompanhando? Ou é mais um exame que simplesmente colabora com o diagnóstico, mas que ele não vai modificar a conduta no fundo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: vale a pena para o paciente andar quilômetros ou pegar um avião e ir fazer um exame fora, se isso não vai modificar a conduta também? O que você tem a dizer sobre isso aí? Hoje em dia eu tenho usado cada vez menos o eletroretinograma. É um exame, como você falou, difícil de achar, de alto custo e horroroso de fazer para o paciente, extremamente desconfortável. Ele é uma ferramenta diagnóstica. Se a gente já examinou o paciente pela retinografia, pela avaliação de fundo de olho, pelo padrão de perda de visão, pela uma anamnese bem feita, ou exames complementares como a autofluorescência, o ACT, campo visual, não tem necessidade de fazer um eletroretinograma que você já sabe qual vai ser o resultado. Então, por exemplo, você tem aquele caso clássico de um paciente com atrofia da retina, palidez óptica, espícula óssea, atenuação vascular. Você sabe que é retinose pigmentar. Para que você vai fazer um eletroretinograma de campo total? Só vai te mostrar que os bastonetes e os cones já estão doentes. Agora, eu gosto e preciso usar o eletroretinograma de campo total quando eu estou avaliando, por exemplo, bebês. Em bebês, a gente ainda não sabe exatamente qual que é a origem de uma possível baixa visual. Então, em bebês, nem sempre o fundo de olho está tão alterado como a gente já vê no adolescente ou no adulto. Em bebê, a gente nem sempre vê espícula óssea, vê uma atrofia retiniana tão proeminente. Não tem ajuda da anamnese. Não tem ajuda da anamnese. Então, muitas vezes a gente não sabe se aquela causa da baixa visual é de origem retiniana, ou se é de origem de nervo óptico, ou se é de origem do sistema nervoso central. Então, quando a gente não sabe exatamente se é a retina que está afetada, o eletroretinograma é um exame excelente em mostrar se existe uma resposta elétrica, né, fisiológica dos bastonetes e dos cones, e aí a gente já separa que aquilo ali é uma doença da retina e não é uma doença do nervo óptico ou do sistema nervoso central. E, eventualmente, se a gente não tem essa possibilidade, a gente vai no caminho reverso. Você tem que fazer uma avaliação, talvez, neurológica da criança primeiro, descartar alguma doença central e deixar o diagnóstico da retina como diagnóstico de exclusão. Então, hoje em dia, eu uso mais o eletroretinograma de campo total para pacientes bebês, crianças jovens, em que a gente ainda não tem alterações de retina suficientes para fechar o diagnóstico clínico. Bom, vamos falar de um tema que eu acho super interessante, o componente emocional envolvido nessas doenças, né? É muito difícil você aceitar algo que não tem cura, né? Ainda mais porque a medicina vem evoluindo muito
e você percebe a aflição dos pacientes quando olham para vocês e dizem assim, não é possível que com tudo que essa medicina evolui, eu não tenha um tratamento. Né? O que você sugere para esses pacientes que vivem essa angústia de esperar a ciência? Né? O que eles devem buscar? Qual o tipo de amparo que eles devem buscar emocional para segurar esse fardo, né? Digamos assim. Bruno, você tocou num excelente tópico e por isso que você é um ótimo médico, né? Você sabe, conhece o paciente como um todo, você não é médico só do olho, né? Você é médico de um ser humano. E, de fato, esses pacientes têm um ônus, né? Uma carga emocional muito pesada. São pacientes que não sabem se vão evoluir com uma baixa de visão total, não sabem nem quando, não sabem nem se vão ficar cegos e nem quando. Então, acordar diariamente com essa dúvida é extenuante. Né? E, além disso, tem outro componente que é muito curioso. Esses pacientes sofrem muito com o fato de que as pessoas não acreditam que eles têm deficiência visual. Então, por exemplo, a maioria desses pacientes são visualmente normais. Eles não têm olho branco, não têm olho torto, não tem nenhuma deformidade no olho que demonstre que eles têm uma deficiência visual. Então, muitas vezes, eles barram com uma pessoa na rua, as pessoas não acreditam que ele tem uma deficiência visual, os colegas de trabalho, às vezes, não acreditam que ele tem uma deficiência, está fazendo corpo mole. Então, eles sofrem muito com o fato das pessoas não acreditarem que eles têm uma deficiência visual. E já está provado cientificamente que esse impacto emocional afeta não só a qualidade de vida do paciente, mas também como a qualidade de visão. Então, todos os pacientes, grande parte dos pacientes, por exemplo, refere que quando eles estão num dia mais tristinho, estão num dia mais para baixo, a percepção da visão deles é pior. Assim como se eles estão num dia muito irritados, não consigo fazer nada, a visão começa a ficar pior ainda. Então, hoje em dia, eu vejo que a gente tentar regular, né, esse humor para que esse paciente tenha menos altos e baixos emocionais ao longo da vida, vai permitir com que esse paciente tenha uma qualidade de vida e de visão melhor. Ou seja, mais uma vez, um reforço à necessidade da terapia e do suporte terapêutico, do suporte do componente emocional desses pacientes é fundamental. Eu sou um cara muito a favor de terapia, de autoconhecimento e eu já sugiro isso para qualquer ser humano que queira evoluir. Né? Eu acho que se você tem um fardo pesado como esse, ter quem te dê esse suporte emocional para você acordar todos os dias e ter sempre uma visão do copo meio cheio é fundamental, porque senão você pira, né? Não, com certeza, né? Nós que não temos nenhum problema de saúde grave, já tem um problema da vida e precisa fazer uma coisa desse tipo, né? Imagine. Isso que eu falo. Então, por isso que às vezes eu falo para o meu paciente, se o teste genético, por exemplo, não vai mudar minha conduta de curto prazo com ele, porque tanto faz qual é o gene, no caso dele, eu vou tratar da mesma forma, eu falo, usa o que você tem para fazer uma terapia, para fazer uma reabilitação visual e para que você permaneça autônomo e não dependa de ninguém para fazer nada. Então, eu gosto do teste genético, mas dependendo do momento e da ocasião, eu prefiro que aquele paciente use o que ele tem, faça um melhor gasto do que ele tem em prol da autonomia, né? Da qualidade de vida e da qualidade emocional dele. Perfeito, perfeito. Eu tô com você nisso também. Bom, e qual é o papel da inteligência emocional? Da inteligência emocional, não. Da inteligência artificial, porque da emocional a gente já mencionou. Da inteligência artificial no que vem por aí, né? Talvez no acompanhamento, na detecção mais precoce, na análise dos exames através da inteligência artificial. O que a gente deve esperar disso por aí? Bom, no aspecto clínico, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito, porque hoje em dia, nos tratamentos de distrofias retinianas, a gente tem uma dificuldade de achar uma piora que um paciente tenha. Por exemplo, muitos pacientes às vezes falam que a visão piorou e você faz lá seus exames de rotina, OCT, autofluorescência, campo visual, e parecem iguais. Então, existem alterações que estão acontecendo em que a gente não consegue ver com os exames atuais ou com o próprio olho humano.
Então, existe um remodelamento retiniano nas retinoses pigmentares, por exemplo, em que vai ter uma camada da retina, né? A retina tem 10 camadas, né? É um grande sanduíche, eu falo que é um sanduíche, que é um X-tudo. Às vezes, você não consegue ver uma alteração no total, o sanduíche continua lá inteiro, mas a carne ficou mais fininha, o queijo engrossou, o tomate afinou e o queijo derreteu. Isso já muda a sua percepção. E isso muda, só que a gente não consegue ver isso ainda hoje em dia. Então, a inteligência artificial está sendo muito útil para o processamento de imagens para detectar alterações muito sutis que hoje a gente não consegue detectar com os algoritmos de cada aparelho e nem com o olho humano. Segundo, é que a inteligência artificial hoje em dia parece, né, tudo indica que a própria inteligência artificial vai ajudar na descoberta de novos medicamentos. Né? Hoje em dia, para a gente fazer uma medicação para distrofia retiniana, ou para qualquer doença na medicina, primeiro a gente tem que tentar, né, ter um estudo in vitro, né, em célula, depois a gente tem que ter um modelo animal para depois ser testado no ser humano. Existe uma dificuldade da gente fazer testes em modelos animais. Então, por exemplo, numa doença genética, você pega um gene mutado e você coloca ali naquele ratinho. Por alguma razão, às vezes o ratinho não desenvolve aquela doença. O ratinho, por alguma razão, não vai manifestar. Se ele não manifesta, você não consegue fazer um tratamento para testar no ratinho. Então, você não tem um modelo animal bom para testar. Em que a inteligência artificial muda isso? Então, a inteligência artificial, hoje em dia, pode ser que já mostre, né, alguns padrões de melhora, alguns padrões de modelos de pesquisa que talvez a gente não precise usar ou um rato, ou a gente consiga achar um outro modelo animal de uma forma mais rápida, que vai ser ameno àquele experimento. Então, Ou seja, encurte os caminhos, e encurtando os caminhos, encurtam os custos também. Parece que hoje em dia, né, eu não sou uma grande expert em inteligência artificial, mas parece que a inteligência artificial já está começando a procurar novas drogas sozinha e, enfim, talvez ela vai encurtar aí o caminho, eu acredito, para a ciência. Você acredita mais que essas doenças hereditárias da retina um dia vão ter mais sucesso através da mudança precoce via embrião? Ou você acha que a célula-tronco talvez venha aí para tentar fazer regenerar essas células perdidas no meio do caminho? Qual a sua opinião sobre o futuro, hein? Eu acho que o ideal vai ser um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce, possivelmente embrionária ou intraútero. Esse é o ideal. A gente não quer que dê tempo de um indivíduo manifestar alguma doença decorrente de determinada mutação. Então, tratando seja intraútero ou seja a nível ainda embrionário, seria o ideal. Mas para aqueles pacientes em que isso não é possível e eventualmente você não vai conseguir fazer isso, detectar isso para todos, e vão ter pessoas que vão desenvolver a doença depois de nascidos, né? Sim. Então, a terapia gênica, a genética está aí para tentar regular um pouco esse defeito genético para evitar com que a doença progrida como ela iria progredir, talvez de reduzir a progressão da doença, controlar a doença, e para aqueles em que já tiveram um comprometimento retiniano, que já tiveram morte de fotorreceptores, que são células que não se regeneram, daí a explicação por que a gente não consegue reverter, né, por que um óculos não vai melhorar, e talvez aí nesses casos em que a gente já tenha tido morte das células da retina, a célula-tronco associada à terapia genética possa proporcionar um resultado bom para aqueles que já têm a doença manifesta. Um freia e o outro regenera. Exato. Um freia a doença e o outro corrige aquilo que já foi danificado. Perfeito. Essa é a nossa esperança, né, para todos os pacientes. E eu acho que o mais importante é que, diferente de antigamente, que a gente levava 20, 30 anos para evoluir uma bobagem, hoje 5, 10 anos mudam tudo. Claro que para quem tem essa ansiedade de acordar todos os dias nessa expectativa, sempre vai ser duro, né? Mas eu acho que a gente tem uma expectativa que as coisas andem mais rápido. A partir de agora, pelo menos essa é a expectativa e a esperança da gente, né? Fernanda, estamos chegando ao final desse episódio maravilhoso, internacional aqui em BH. E eu queria que você deixasse alguma mensagem para os pacientes que têm esse tipo de degeneração hereditária da retina. Deixa a sua mensagem. Eu queria também que você deixasse seus contatos, onde as pessoas podem te achar, podem tirar dúvidas com você, né?
Porque eu acho que isso é extremamente útil toda vez que eu tenho acesso à informação de qualidade nesse mundo de tanta porcaria na internet, né? Sim. Eu brinco sempre que os idiotas já estão na vitrine. Então, nós que tentamos trazer algum tipo de informação de qualidade, a gente precisa acordar. Então, deixa sua mensagem para esses pacientes e fala onde eles podem te encontrar e tirar dúvidas com você. Tá. Bom, primeiro, é importante os pacientes que têm distrofias da retina saberem que retinose, doença de mácula, degeneração, seja lá como for chamado, isso não é sinônimo de cegueira. Hoje a gente conhece muito melhor essas doenças e sabe que muitas doenças não levam à cegueira, né? A gente pode ter uma baixa visual, mas não necessariamente cegueira. Essa baixa visual, ela pode ser contornada. Existem formas da gente tratar, otimizar esse paciente, reabilitar para que esse paciente tenha autonomia e consiga continuar exercendo as suas tarefas diárias. Outra mensagem que eu acho muito importante é cuidar da sua saúde mental. De fato, ter uma doença crônica, ainda sem perspectiva de cura, é um fardo emocional muito grande que afeta não só o paciente, mas como todo mundo que está em volta, a família, todas as pessoas que se preocupam com aquele paciente. E já é ciência que essa alteração, que esse impacto emocional impacta a sua visão também. Então, cuide da sua saúde mental, que consequentemente você vai estar cuidando da sua saúde visual. E terceiro, não se deixe levar pelo Google, né? O Google, não é que o Google é falso, mas nem tudo, o Google é generalista, nem tudo que está escrito no Google se aplica a você, né? Então é importante procurar informações confiáveis. Existe muito charlatanismo nesse meio, são pacientes que têm uma certa vulnerabilidade em acreditar numa cura. Exato. E essa cura ainda não existe, então é importante ter uma informação triada, uma informação confiável. Então se atenha ao seu médico. E quem quiser quem quiser me achar, eu estou em São Paulo, eu trabalho no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e no meu consultório privado. E quem tiver dúvida pode me encontrar no Instagram. Qual é o Instagram? Acho que Maria Fernanda Balém é o meu Instagram pessoal, que eu acho que é aberto. E a gente tem um Instagram que é mais voltado para o público médico, que é um Instagram de oftalmogenética. E deixo aqui já a mensagem para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. Na USP nós teremos um curso de oftalmogenética bem dinâmico, não vai ser sobre genética básica, é para realmente ensinar, não é para mostrar que o assunto é dificílimo. Perfeito. E é um curso interativo voltado para oftalmologistas e para geneticistas e pessoas que estão interessadas em entender um pouco mais de genética ocular. Bom, esse então foi o 28º episódio do Café com Retina, aqui com a doutora Maria Fernanda Balém, falando tudo sobre doenças genéticas da retina. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo ou me acha que eu te ajudo a achar a doutora Fernanda, que ela é uma preciosidade nesse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aqui, compartilha e até a próxima. Valeu. Obrigada.